Paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E no texto de hoje, eu quero estar meditando com você na palavra de Deus. Nossa mensagem aqui de quarta-feira, vai ser toda quarta-feira, vamos ter um pequeno sermão, uma pequena mensagem, uma pequena reflexão para os irmãos poderem ser edificados durante a semana, tá bom? Então hoje a gente está lá em João capítulo 6, abre a sua Bíblia aí. Vamos ler os primeiros versículos do início ali, depois vamos pular lá para o versos do número 22, tá? E eu já vou adiantar para vocês aqui o nosso tema de hoje. Para quem iremos nós, né? Está baseado em João capítulo 6. Mas vamos ler o verso primeiro aqui. Vamos ler os versos iniciais aqui para que a gente possa entender um pouquinho da história. Vamos iniciar nossa leitura. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Acho que tem uma parte que tá pegando, tá ficando embaixo aqui, mas dá para vocês acompanhar. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Olha que interessante. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria o pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Tinha muita gente, né? Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevados e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Isso aqui é uma lição para nós, mas eu não vou comentar isso agora, porque o objetivo do nosso texto aqui é outro. Vamos focar no nosso objetivo central para a gente não se perder. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, cobrindo aqui, ó. Este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendia proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. E ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar e entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus não tinha ido até onde eles estavam. Eu vou parar aqui, tá? Porque aqui vai ser aquela parte da tempestade lá, e que eles estão lá no barco, Jesus anda sobre as águas. E eu quero pegar outro pedaço desse texto, outro ponto aqui. A gente vai falar de uma coisa, não que isso não seja importante, mas já é uma outra situação. Eu quero meditar com vocês sobre o foco central desse texto aqui, para que vocês possam entender. Então a gente não vai falar da tempestade, não vamos falar do pão que foi, da ordenança que ele deu ali para poder não desperdiçar o pão. A gente não vai falar sobre isso. Em outro vídeo a gente comenta sobre esses pormenores, tá? Vamos focar aqui naquilo que é o nosso tema principal hoje, que é isso aqui, ó. Para quem iremos nós? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Eu quero focar o nosso tema hoje nesse texto aqui, com base na resposta de Pedro para Jesus. Vamos lá agora para o verso de número 22, para que vocês possam entender o que está pegando aqui. Verso número 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, eles entraram nos barcos para Cafarnaum em busca de Jesus. Até é bonito essa parte aqui, mas depois vocês vão ver o que acontece. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Essa é uma pergunta interessante. Então Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, crer naquele que o enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti?
que farás? Olha só que a multidão que estava ansiosa em busca de Jesus, agora já está questionando Jesus aqui. Já estão pedindo aqui até um sinal miraculoso, né? Você vê a multidão que estava ansiosa, que tinha comido pão. Jesus já começou a repreender eles aqui porque eles estavam em busca de Jesus por causa do pão, né? Eles tinham comido, tinham saciado, eles estavam em busca de Jesus por causa disso. Então Jesus já começou já dando uma prensa neles aqui. E agora eles também querem um sinal miraculoso para que eles creiam em Jesus. E aí eles vão usar um argumento aqui, ó. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. E aqui Jesus já começa a dar uma reprimenda braba aqui neles, tá? Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles continuam com o pensamento no pão da terra, tá? Eles não entendem ainda do que Jesus está falando aqui. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Olha que interessante, irmãos. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Tá vendo? Eles estavam andando com Jesus, acompanhando Jesus, mas eles não acreditavam naquilo ali. Todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Isso aqui é lindo, né, irmãos? Que benção. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Olha que benção. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar a Jesus, porque disseram, né? Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus: Parem de fazer-me crítica. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu ao Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha que interessante. Jesus está falando aqui já da morte dele e da ressurreição, tá? E só que eles não estão entendendo isso aqui. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer sua carne para comermos? Jesus lhes disse: Eu, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Todo que comer minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Olha que interessante. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura essa palavra. Quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram Jesus, Jesus disse: Isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Aqui está falando já de Judas Iscariote, tá? E prosseguia: por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós queremos, sabemos que és santo de Deus. Então Jesus respondeu:
Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12, todavia um de vocês é o diabo, um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Então, irmãos, aqui está a palavra do Senhor hoje, para nossa meditação. Tem bastante coisa nesse texto, muita informação, tá? Mas a gente vai focar nas declarações de Jesus. Aqui eu trouxe uma pequena introdução para que vocês possam tentar entender comigo, para que você possa entrar nesse texto e você possa entender a essência do que está escrito aqui e do que Jesus quer dizer, tá bom? Então aqui o nosso foco principal é o discurso de Jesus do pão, o discurso de Jesus do pão da vida, que é o coração de João 6, tá? Esse é o coração desse discurso, né? A parte central e mais densa de João 6 é o longo discurso de Jesus sobre o pão da vida, aquela parte que a gente leu. A multidão que havia sido alimentada e tentara fazê-lo rei, o encontrava novamente em Cafarnaum. A partir deste ponto, Jesus os confronta com a verdadeira razão de o buscarem, levando a discussão do plano físico para o plano espiritual. Então Jesus já demonstrou ali por que eles estavam buscando Jesus, né? Eles começaram a seguir a Jesus por conta daquilo que eles estavam vendo, obviamente, tá? A busca pelo pão que perece. A multidão, em sua busca por Jesus, revela sua motivação. Eles o procuram porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus responde de forma incisiva: vocês estão me procurando não porque viram os sinais que eu realizei, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Tá? Em João 6,26, onde a gente leu. Esta é uma crítica direta à superficialidade da fé deles. Eles estavam interessados nos benefícios materiais, não na pessoa de Jesus ou na sua mensagem espiritual. Ele os exorta a não trabalhar pelo alimento que se estraga, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. Este é um convite radical para reorientar suas prioridades do transitório para o eterno. O alimento que permanece é dado pelo Filho do Homem, em quem o Pai selou sua aprovação. Então, irmãos, vou voltar a câmera aqui para mim, para a gente conversar um pouco sobre esse texto aqui. Então, vocês viram aí, né? Esse capítulo nos mostra os momentos mais difíceis do ministério de Jesus. Você imagina só, desde o início, Jesus, na sua caminhada, ele enfrenta inúmeras dificuldades. A pressão dos fariseus, dos escribas, daqueles que conheciam a lei. Há sempre acusações em volta do ministério dele, que ele está descumprindo a lei de alguma forma. Jesus está sofrendo pressão de todos os lados. Mas mesmo assim, ele tem uma grande multidão seguindo ele. Ele tem um povo que está ali seguindo ele. E aqui é interessante porque você tem uma grande multidão seguindo Jesus. Mas qual que é o intuito? Por que essa multidão está atrás de Jesus? Né? Eles estão seguindo a Jesus por causa dos milagres, por causa do pão, por causa das curas. Né? A expectativa deles estava em receber algo. E aqui eu quero meditar com vocês, com os irmãos, você que é ouvinte da palavra de Deus, que talvez não seja crente, é que seguir a Jesus não é uma coisa muito fácil, né? Às vezes o evangelho, ele muda a vida de algumas pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui para que vocês possam entender minha linha de raciocínio. Tem uma família, né, que tem ali, tem ali a esposa, o marido, o filho ou os filhos, né? E nessa configuração de família, o marido bebe, é meio violento em casa, a esposa se converte ao evangelho. Entenda bem esse exemplo que eu estou dando aqui. A esposa se converte ao evangelho, começa a orar, começa a buscar, começa a ir para a igreja, né? O Senhor transforma a vida dela. Pelo exemplo dela, o marido está vendo, ele acaba sendo incentivado também a ir para a igreja, esse homem também se converte, se transforma, para de bater na mulher, para de beber, consequentemente o filho também vai, pronto, o evangelho modificou a vida dessa família. Essa família foi abençoada e a partir daquele momento o testemunho deles é que Jesus mudou a vida deles. E tem igrejas que vêm com esse discurso, olha essa família aqui que estava destruída, essa pessoa que estava endividada, o Senhor transformou, não porque Deus pagou a dívida da pessoa, porque a pessoa aprendeu a administrar melhor o seu dinheiro. E aquela família foi transformada porque o marido se converteu logo, ele aprendeu o que é ser um homem de verdade, então ele agora não bate mais na mulher, ele não bebe mais, né? Acaba indo para a igreja com a esposa. E o evangelho trouxe grande modificação na vida dessa família. Mas eu não posso vir para a igreja com esse discurso. Irmão, vem para a igreja porque todo mundo que vem para a igreja, Jesus muda a vida dele. Jesus está preocupado com a tua alma. Né? O foco não é os benefícios
imediatos que o evangelho traz. Você vê que no começo ali, Jesus se compadece daquela multidão. E ele se compadece, ensina os discípulos também a se compadecer. Ele alimenta aquela multidão, faz o milagre ali da multiplicação dos pães, aquela segunda vez que Jesus está fazendo isso, não é a primeira vez. A multidão continua insistentemente atrás de Jesus, né? É a segunda vez que ele faz o milagre. Mas ali Jesus chama a atenção, porque eles estão em busca de Jesus pelos benefícios do evangelho, aqui nessa família eu acabei de dizer. A mulher se converteu, o marido acabou sendo convertido também, e essa vida mudou. Então a pessoa pode querer adotar uma pregação, uma mensagem, dizer assim, Jesus pode mudar a sua vida, assim como ele mudou a minha. Só que o evangelho também tem um outro lado que nós precisamos observar. Ele tem um outro lado difícil. E qual que é o foco desse outro lado difícil? É aquele outro lado em que a mulher se converte e o marido não se converte, né? O filho também não se converte. E ela fica sozinha na caminhada cristã dela. E ali, em virtude da sua conversão, né, ela começa a ter algumas pressões. Pressão do marido, pressão do filho. Porque antes ele saía com ela para beber, eles iam para balada, iam para noitada. Agora a mulher não vai mais porque ela é cristã. Então ela começa a sofrer pressão. Esse casamento pode até acabar, pode até terminar em divórcio. E Paulo vai falar sobre uma situação dessa lá em Coríntios, quando ele fala que se o marido não crente consentir ficar com a mulher, ou seja, aquela união for união de paz, que a mulher não se aparte do marido. Mas tem situações que a conversão de um dos cônjuges acaba levando esse matrimônio para o buraco. Essa também é uma verdade do evangelho, porque ele também traz uma espécie de divisão. Você imagina, a pessoa estava no mundo fazendo a vontade do mundo, mas agora ela está na igreja fazendo a vontade de Deus. E o outro não está nessa mesma visão. E isso pode acontecer. Só que ninguém fala isso na igreja, ninguém prega isso na igreja, né? Só se prega um evangelho onde tudo muda. Ó, o evangelho ele tem um outro lado também, que é esse lado espinhoso. O foco é a salvação pessoal, sua. Entenda, Jesus te salvou, ele te chamou, né? E ele está transformando a sua vida. Mas o evangelho não é só benefício, ele tem também o seu lado espinhoso. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, vou voltar aqui para a nossa cena. Olha aqui, irmãos, quando a gente vem para João 16, verso 1, 2, se não me engano 3 aqui, isso vai dizer o seguinte: tenho-lhes dito tudo isto para que vocês não venham tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhece nem o Pai nem a mim. Olha que interessante. Estou lhes dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Lá no verso 33 desse mesmo capítulo aqui, está escrito assim, ó: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Que coisas que ele disse? Que eles sofreriam perseguições, que eles seriam expulsos das sinagogas, essas coisas. Jesus fala assim: vocês precisam ter paz em mim. Vai acontecer tudo isso e vocês precisam ficar em paz. Neste mundo vocês terão aflições, olha aqui, aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, às vezes o fato de você ser um cristão já vai trazer para você um peso, uma perseguição. Tem gente que não gosta de cristão. E a gente vive num mundo atual que ele é praticamente anticristão. A nossa mensagem ofende a vários grupos, a várias minorias. Já não se pode falar muita coisa. Aquilo que nós acreditamos ofende as outras pessoas. Então, ser cristão é você ter ciência de que, em algum momento, a tua fé ela vai ser provada, ela vai ser colocada no fogo. Não é só seguir a Jesus e ver milagre, ver transformação, ver as coisas boas acontecendo. Evangelho tem a ver com espiritualidade. Não tem a ver com o mundo material. Jesus está ali falando com aquele... vocês estão me seguindo porque vocês comeram pão e se saciaram. Eu tenho outro pão. E aí ele está falando de um pão espiritual que alimenta a alma. Entende? É isso. Embora as circunstâncias sejam adversas, os problemas estejam te rodeando, você está firme porque Jesus está com você. Esse é o foco. O evangelho, ele não é para mudar a vida das pessoas. Ele é para mudar de dentro das pessoas, dentro para fora. Jesus não morreu na cruz para que eu seja próspero, para que a minha vida mude. Isso pode acontecer em decorrer do evangelho, pode acontecer. Mas o inverso também pode acontecer. Eu posso começar a sofrer coisas por conta da minha fé. Interessante é que
os pregadores da prosperidade, eu não quero falar o nome de denominação aqui, porque o intuito do meu canal não é esse, eu quero apenas pregar o evangelho, não quero ficar gerando polêmica aqui, mas eles não pegam os versículos que tem na Bíblia que é contrário àquilo que eles acreditam. Quando aquela mulher do vaso de alabastro pegou aquele perfume caro e ungiu a cabeça de Jesus e começou a passar aquele perfume nos pés de Jesus ali e começou a secar com seus cabelos, o tipo disse assim: Senhor, poderia dar. Olha que desperdício, poderia pegar esse vaso de perfume, vender e dar aos pobres. O que Jesus disse? Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. João capítulo 12, verso número 8. O que ele falou? Que a gente vai ter sempre os pobres? Ué, se eu me tornar cristão, quer dizer que eu não vou ser rico, não vai mudar a minha vida, não vou ser próspero? Não. Jesus disse que vocês sempre vão ter os pobres. Então sempre vai haver desigualdade. Quando estivermos nesse mundo aqui, sempre vai ter desigualdade. E Jesus se compadece dessa multidão aqui. Se você ler no texto lá, ele olha a multidão, se compadece, ensina aos discípulos que a fé vai muito além da fala, da pregação, porque ali também ele junta aqueles pedaços de pão, multiplica, alimenta aquela multidão, mas ele não alimenta só a carne deles, ele quer também alimentar a alma deles. Mas essa parte eles não querem, né? Porque eles estão seguindo a Jesus por causa do milagre, por causa do pão, por causa da cura. Eles tinham expectativa de receber algo, mas quando Jesus começou a falar sobre compromisso, entregue vida e coisa espiritual, muitos não suportaram essa palavra. Jesus se apresentou como o pão da vida, e suas palavras foram tão fortes que muitos discípulos decidiram abandoná-lo. Foi o que nós lemos no texto. Só você voltar lá na nossa leitura. Desde então, muitos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Quantos hoje têm medo de pregar a verdade e perder o aval da multidão? Quantos não pregam a verdade hoje na igreja porque não quer perder a membresia? Hoje não está se pregando mais o evangelho que é para ser pregado, né? E aí Jesus olha para os 12 discípulos, essa palavra aqui é uma palavra para os nossos dias. Ele olha para os 12, né? E faz aquela pergunta que ecoa até hoje. Vocês também não querem ir embora? E aí Pedro vai responder, né? Aquela declaração que é muito forte, muito poderosa. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Pedro entendeu algo que muitos não entendem. Que só Jesus é que tem a vida eterna. Ele tem a oferecer algo que o mundo não tem a oferecer. Então, para a gente meditar um pouco aqui, a multidão sempre procura um caminho mais fácil. Você pode perceber que todas as multidões elas são assim. Elas estão procurando um caminho mais fácil. Quando Jesus multiplicou os pães e multiplicou o peixe, a multidão aplaudiu Jesus. Mas quando ele falou sobre renúncia, muitos foram embora. Isso revela para nós uma verdade. Muitos querem os benefícios de Cristo, mas não querem o compromisso com Cristo. E hoje isso está muito escancarado em nosso meio. Quantos querem o benefício do evangelho, mas não querem o compromisso? Não querem negar-se a si mesmo, não querem abrir mão dos seus desejos carnais. É tanto que existe igreja hoje para todo tipo de gente. Você não pode falar sobre os pecados capitais, né? Adultério, não pode falar sobre isso, porque o cara quer ter 2 esposas, ele quer ser cristão e quer ter 2 esposas, ele quer ser cristão, ele quer ser traficante, né? Ele quer ser cristão e ele quer ser funkeiro ao mesmo tempo. E o evangelho não dá essa abertura. Eles querem milagres sem arrependimento, querem bênção sem transformação, querem o céu sem a cruz. Entenda, se você é um cristão, se você foi chamado para andar com Cristo, se você é ovelha dele e ouviu a sua voz, você também é participante dos sofrimentos, da cruz. Quem sabe eu mostrar aqui hoje nesse vídeo e tá numa luta travada e veio aqui procurar uma solução. E a solução é essa: continue crendo. O Senhor tá com você. Ele não te abandonou. Ele continua contigo. E as aflições vêm mesmo. E ele manda ter ânimo. A palavra ânimo quer dizer coragem e vontade. Não é para desistir. Ele não promete mudança, mas ele promete que ele já venceu. Então você não precisa vencer. Só precisa resistir. O mundo já foi vencido por ele, né? E o evangelho, ele exige mudança de vida, né? Enquanto muitos, eles estão bem, eles não querem seguir a Jesus. Mas quando a prova chega, aí é difícil seguir a Jesus. Quando vem um silêncio,
é difícil seguir Jesus. Quando Deus confronta o pecado, é difícil seguir Jesus. É nesse momento que muitos desistem. Não sei como é que você tá, você entrou nesse vídeo, não sei por que você entrou nesse vídeo, mas quem sabe Deus nesse momento está falando com você. Né? A multidão muda rapidamente, mas quem tem fé permanece mesmo sem entender tudo. Mesmo sem entender tudo, a pessoa permanece. Agora a pergunta de Pedro, para quem iremos nós? Vamos transformar essa pergunta? Para quem o mundo está indo? É uma pergunta atual. Para quem que o mundo está indo? O mundo está procurando a resposta na onde? Nas opiniões da maioria. Esse é um dos lugares que o mundo procura a resposta. Há muitos que acreditam que se todo mundo aceita algo, então isso deve ser certo. Está todo mundo fazendo, então deve estar certo. Mas a verdade ela não é definida pela maioria. Em Mateus, Jesus disse que larga é o caminho que conduz à perdição. A maioria nunca foi referência de verdade espiritual. Nos dias de Noé, a maioria estava errada e pereceu no dilúvio. Escute isso. Nos dias de Noé, ele foi o doido, o pregoeiro daquela época. E a maioria não entrou na arca. E a maioria se perdeu. Nos dias de Sodoma e Gomorra foi a mesma coisa. A maioria estava errada. Mas Deus tirou a família de Ló daquele lugar. Nos dias de Jesus, a maioria escolheu Barrabás. Nem sempre o popular é correto, irmão. Então, não vá pela maioria. Uma outra coisa que as pessoas estão procurando hoje é a sabedoria humana. Nós vivemos na geração da informação, né? As pessoas acreditam na ciência, na filosofia, psicologia, e nada disso pode preencher completamente o vazio delas. Existem algumas perguntas que a sabedoria humana não consegue responder. Entre elas, o que acontece depois da morte? Como vencer o pecado? Como encontrar salvação? Como ter paz verdadeira? Né? A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo disse que a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. O homem pode evoluir tecnologicamente, mas ele continua vazio espiritualmente. Quantos estão rodeados de tecnologia, rodeados de coisas, né? Mas estão vazios espiritualmente. Espiritualmente falando, a pessoa está vazia. E tem outros ainda que seguem os homens, né? Líderes, né? Muitos colocam a sua fé em pregadores, igrejas ou líderes religiosos. Toma cuidado com isso. Eu sou pregador do evangelho. Mas não creia em mim, creia em Jesus. Eu sou falho. Eu posso falhar, eu posso te decepcionar. Sabe, você está aqui nesse vídeo, me admira, me segue. Cuidado, eu sou falho. E eu posso decepcionar você. A única pessoa que não vai te decepcionar, não vai falhar, é Jesus. Ele é o único que não decepciona você. Nós, os homens, todos nós falhamos. A gente falha, a gente decepciona, a gente erra. E é por isso que a tua fé não pode estar firme nas pessoas. Não pode estar firme em ninguém. A tua fé precisa estar firme em Jesus Cristo. Porque quando a gente segue os homens, uma decepção pode nos afastar de Deus. Mas quando a gente segue a Jesus, a gente permanece firme, independente da circunstância. Outra coisa que o mundo segue, né? Para onde o mundo está indo. Para os sentimentos. Mesmo na geração do eu sinto. É tanto que para congregar numa igreja, a pessoa fala assim, é porque eu não me senti bem. Né? Nós estamos na geração do sentir. Do sentir eu acho, né? Eu quero, meu coração diz. Mas nem tudo que sentimos vem de Deus. Lembra o que está escrito lá no livro de Jeremias? Enganoso é o coração do homem. Você não pode confiar nos teus sentimentos. Os nossos sentimentos são falhos. Às vezes você acha que ama uma pessoa, que gosta dela, de repente isso acaba. Porque o sentimento ele é falho. Existem caminhos que para o homem parecem certos, né? Mas no fim eles são caminhos de morte. Foi isso que Salomão disse lá em Eclesiastes. Quem vive apenas guiado pelas emoções se perde facilmente. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. E Pedro reconheceu isso. Tu tens a palavra de vida eterna. Pedro não disse, tu tens palavras bonitas. Pedro também não disse, tu tens boas ideias, Jesus. Pedro também não disse, tu tens uma palavra de motivação. Não, ele disse, tens a palavra de vida eterna. Só Jesus pode salvar a alma, transformar o coração, perdoar os pecados, restaurar vidas, dar esperança eterna. O mundo oferece prazeres momentâneos. Jesus oferece uma vida eterna. O pecado oferece alegria passageira. Jesus oferece salvação eterna. O mundo promete liberdade e produz escravidão. Jesus liberta verdadeiramente. Quando todos vão embora, os verdadeiros permanecem. Essa é uma verdade que a gente precisa pegar nessa palavra aqui, né? Porque a multidão vai embora. Todos eles vão embora. Aquela multidão que estava seguindo Jesus ali, vai embora. Eles vão embora. Jesus pergunta ainda para os discípulos. Jesus é um pregador que é corajoso. Ele fala assim, vocês também não querem ir?
Só ficou os 12. Ele falou, vocês também não querem ir? Mas aqueles que são verdadeiros permanecem. Nem todos que andam com Jesus permanecem com Jesus. Havia discípulos que caminhavam com Cristo fisicamente, mas nunca tiveram um compromisso verdadeiro. A prova, ela revela verdadeiramente quem pertence a Deus, né? Os verdadeiros discípulos permanecem quando eles não entendem, quando eles são feridos, quando enfrentam lutas, tá? Quando Deus não fala, porque eles aprenderam que não existe outro lugar para ir. Só existe Jesus. Quem verdadeiramente conhece Jesus pode até chorar, mas não consegue abandonar Jesus. Essa é a verdade. Jesus continua fazendo essa mesma pergunta hoje. Vocês também querem ir embora? Pasme, meu amigo. Pasme, minha amiga. Pasme, meu irmão. Pasme, minha irmã. Mas Deus é aquele que te dá liberdade para você ir embora. Você não quer ficar? Não quer o evangelho do jeito que o evangelho é? Pode ir embora. Pega a malinha. Jesus disse isso para os discípulos. E essa palavra ainda continua sendo verdadeira nos dias de hoje. Talvez você esteja aqui nesse vídeo e está cansado, está ferido, está desanimado, está confuso. Mas eu te pergunto, para onde você vai sem Jesus? Quem pode salvar tua alma além dele? Quem pode te dar vida eterna? Quem pode transformar teu coração? Pedro entendeu, mesmo sem compreender tudo. Mesmo em meio às dificuldades que eles estavam vivendo ali naquele contexto. Ainda assim, Jesus continuava sendo a única esperança. E hoje, ele também deve ser o nosso único caminho para onde devemos ir. Então, pelo amor de Deus, talvez você tenha procurado resposta nas pessoas, no dinheiro, nos sentimentos, nos prazeres, no mundo. Mas nada consegue preencher o vazio que só Jesus pode preencher. Talvez esteja nesse vídeo aqui hoje e tenha um vazio aí dentro do seu peito. Tem um lugar vago que ninguém consegue ocupar. A mulher não consegue ocupar, o filho não consegue ocupar. Nada disso traz felicidade profunda. Mas o estar em Cristo traz essa felicidade. Por isso que ele disse para a mulher samaritana: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, ele nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água viva que vai jorrar para a vida eterna. Olha que tremendo, que profundo. Jesus não mudou nada na vida daquela mulher samaritana. Ela tinha uma mulher que tinha tido vários relacionamentos, vários maridos, e ela não precisava de mais um marido. Ela precisava de salvação. Quando ela chegou para pregar naquela cidade, ela disse: vinde ver de um homem que tem dito tudo o que tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? O conversar com Jesus, o falar com Jesus, trouxe profundidade para a vida daquela mulher. Aquilo foi suficiente. Jesus não precisou dar um outro marido, não precisou mudar a vida dela por completo. Só o fato dela conversar com o caminho, a verdade e a vida foi suficiente. Irmãos, não abandone Jesus por causa de momentos difíceis. Permaneça, porque quem permanece em Cristo encontra a vida eterna. Que Deus em Cristo possa te abençoar. E até o nosso próximo sermão.